Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus por ter me trazido até aqui, para participar dessa abençoada escola bíblica. Agradecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, pela consideração, me deu a oportunidade pela manhã para eu falar. E agora à noite, que Deus continue abençoando o Senhor, como abençoou Abraão em tudo. Ao pastor Wellington Júnior, também nosso amigo, pela consideração também. E nesta noite, irmãos, eu quero trazer da parte de Deus uma palavra. Não pensem que eu vou trazer aqui algo que vocês nunca ouviram alguém pregar. Quem me conhece sabe que nesses 51 anos de ministério, que Deus tem me concedido o privilégio de ter completado em fevereiro, eu tenho pregado um evangelho que Jesus pregou. Jesus pregou um evangelho simples e poderoso, mas tem pregadores pregando um evangelho complicado e sem poder. Então, nesta noite eu quero convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus na segunda epístola que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 10, nós vamos ler o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5. Segunda epístola de Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo 10, esses 3 versículos nós vamos ler. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu quero desse texto sagrado tirar essa expressão: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Os irmãos podem se assentar. E agora que o nosso coração esteja preparado para receber a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando o Senhor Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja aqui na terra como coluna e firmeza da verdade, e confiou a mesma, a mais sublime missão dentro do reino de Deus, que é pregar o evangelho a toda criatura. Jesus sabia das dificuldades, Jesus sabia das perseguições, Jesus sabia das batalhas espirituais que a igreja iria enfrentar. Antes que o apóstolo São Paulo escrevesse a carta aos Efésios, Jesus sabia que a luta da igreja não seria contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade que habitam as regiões celestes. E Jesus sabia que se a igreja fosse para o campo de batalha, enfrentar um inimigo espiritual, enfrentar um inimigo invisível, usando armas carnais, a igreja iria fracassar.
E a igreja não foi estabelecida pelo Senhor aqui na terra para ser um fracasso. Ela foi estabelecida para ser vencedora. Jesus disse lá em Cesareia de Filipe, em cima daquela afirmação de Pedro: tu és o Cristo. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que aconteceu é que Jesus municiou, Jesus deu à sua igreja armas espirituais, armas que, no dizer do apóstolo São Paulo, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Eu posso afirmar esta noite, com toda a convicção da minha alma, que não existe na face da terra um exército mais poderoso do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque as armas das nações, principalmente das grandes potências, são armas carnais, são armas fabricadas pelos homens, são armas que se tornam obsoletas, são armas que falham, são armas que precisam de reposição. Mas as armas da igreja, elas nunca vão envelhecer, elas nunca vão falhar. As armas da igreja, elas fazem o inferno estremecer e faz Satanás baixar a cabeça, e faz Satanás chorar e tremer de medo. Aleluia! E quais são essas armas? Eu estava meditando nessa palavra quando o Espírito Santo me falou de três grandes armas que nós temos para enfrentarmos o inferno. A primeira delas é a oração. Talvez alguém diga: pastor Gilvan, mas falar em oração ainda nesse tempo? Meus amados irmãos, é tempo de falar em oração. Nunca podemos deixar de falar desta arma tão poderosa, que a Bíblia nos diz que a oração do justo, ela pode muito nos seus efeitos. Eu digo para vocês esta noite, com toda a segurança, que Satanás treme quando ele vê o mais simples, o mais humilde dos crentes de joelhos orando. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Se eu orar, se você orar, o céu vai mover. Se nós orarmos, Deus vai responder. Se nós orarmos, Deus vai agir. E agindo Deus, ninguém impedirá. Aleluia. Eu garanto a você nesta noite que a parte do corpo do crente que o diabo mais respeita são os joelhos. Eu digo a vocês esta noite que quando o crente ora, a coisa só não é resolvida se orar pouco, porque muita oração, muitas vitórias. Pouca oração, poucas vitórias. Nenhuma oração, nenhuma vitória. Nesta noite eu digo para este auditório: é tempo, igreja, é tempo, igreja, é tempo, pastores, de andar de joelhos na presença de Deus. A oração, meus amados irmãos, ela é o oxigênio da vida espiritual. Se faltar oxigênio neste lugar aqui, todo mundo vai morrer. Se faltar oxigênio no mundo, não existirá nenhum tipo de vida. Assim é a oração. A oração é aquele momento
em que nós nos abraçamos com Deus, e Deus se abraça conosco. A oração, ela abre os céus. A oração faz a mão de Deus se estender. A oração, ela é tão tremenda, meus amados irmãos, que há um hino na harpa cristã que diz: Jesus Cristo obteve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Aleluia. Os discípulos, eles viram Jesus operar muitos milagres. Eles viram Jesus purificar leprosos. Eles viram Jesus dar vista cega de nascença. Eles viram Jesus fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Eles viram Jesus fazer entrevado ficar de pé. Eles viram Jesus fazer coxa andar. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Mas eles nunca pediram: Jesus, ensina a gente a fazer isto. Mas diz lá o evangelista São Lucas, no capítulo 11, estava Jesus orando num certo lugar. Eles chegaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles entenderam que tudo o que acontecia no ministério de Jesus era consequência da sua vida de oração. Jesus nos ensinou, e quando ele foi assunto ao céu, diz a Bíblia que eles foram para o cenáculo e começaram a orar. Oraram 9 dias e nada aconteceu. Mas no 10º dia que eles estavam orando no cenáculo, diz a Bíblia, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos debaixo da mesma promessa, todos orando. Aí eu gosto dessa expressão de Lucas, de repente, porque há coisas que acontecem na vida do crente paulatinamente, na vida da igreja, mas naquele dia foi de repente. De repente, nesta noite, Deus pode sacudir este auditório. De repente, nesta noite, Jesus pode batizar crente com o Espírito Santo. Nesta noite, de repente, você pode ser renovado. Nesta noite, de repente, você pode sair daqui cuspindo fogo, arrotando brasa, pingando azeite. De repente, você pode sair daqui feito uma labareda de fogo. De repente, Deus pode mudar a tua vida, o teu ministério. De repente, os céus podem se abrir sobre nós e Deus manifestar aqui a sua glória, porque a oração do crente, ela opera maravilhas. Oh, aleluia! E tem uma coisa: esta arma, nem eu nem você precisa de registrar para poder ter o direito de andar com ela. Já está registrado. Deus colocou na nossa mão esta arma. Lá em Campina Grande, meus amados irmãos, uma irmã muito simples, ingênua, ela alugou uma casa a um cidadão, um ímpio, porque há diferença entre ímpio e incrédulo. Nós chamamos de incrédulo aquele que não crê no que nós cremos, mas o ímpio é o perverso, é a pessoa má. E passado um tempo, aquele pagando um aluguel muito barato, a irmã precisou da casa. Foi lá e disse: olha, meu senhor, eu quero lhe dizer que eu vou precisar desta casa daqui a 30 dias. Ele olhou para ela e, com um ar sarcástico, ele disse: me mostre o contrato, que eu tenho que deixar essa casa daqui a 30 dias. A irmã não tinha assinado nenhum contrato, ou feito nenhum contrato com ele. E ela disse: não, eu confiei no senhor. Ele disse: confiou porque a senhora é boba. Eu não vou entregar a sua casa daqui a 30 dias. Eu vou sair daqui quando eu quiser. Agora a senhora procura a justiça.
contrata advogado, chama a polícia para me tirar daqui. Ela disse: meu senhor, eu não vou acionar a justiça, eu não vou chamar a polícia. Aí ele disse: por quê? Ela disse: porque eu tenho 2 joelhos. Você tem 2 joelhos? Então você tem 2 armas poderosas. Ele disse: o que é que eu tenho a ver que a senhora tem 2 joelhos? É porque eu vou dobrar os 2 joelhos diante de Deus, e o senhor vai sair daqui da casa, e vai sair agora antes de 30 dias. Não vou lhe dar nem 30 dias. Ei, calabaixo. Passado pouco tempo, ela estava em casa. Bateram na porta. Quando ela foi atender, era o inquilino. Ele olhou para ela e disse: minha senhora, a senhora ainda tem os 2 joelhos? Está aqui, ó. Foi que a senhora fez? Orei. Pois eu vim aqui dizer para a senhora que eu não fico naquela casa mais 1 minuto. E aquela irmã olhou para ele e disse: mas o que foi que houve? Caiu alguma parede? Está destelhada? Ele disse: não. O que foi que aconteceu? Desde aquele dia que a senhora disse que tinha 2 joelhos e ia orar ao seu Deus, começaram a entrar umas formiguinhas por debaixo da porta. E essas formiguinhas se multiplicaram. A casa está cheia de formiga. É formiga na sala de visita, é formiga na cozinha, é formiga no quarto. Eu me deito e as formigas começam a me picar. Até na geladeira tem formiga. O seu Deus mandou um exército de formiga para dentro daquela casa. Está aqui a sua chave. É essa arma. Quem possui esta arma, levanta a sua mão para o céu. A segunda arma que o Senhor colocou na mão da igreja foi a sua palavra. Foi a sua palavra. Irmãos, eu tenho andado preocupado, muito preocupado. Não estou aqui para dar show de espiritualidade, mas os irmãos sabem, muitos aqui, talvez a maioria me conhece. Eu viajo por todo esse Brasil o ano todo. O ano todo. É verdade que alguns até não me convidam mais, porque eu já estou de cabelo branco, 75 anos, mas ainda tenho uma agenda abençoada. E eu tenho me preocupado, irmão, porque hoje em alguns lugares, não são todos, essa palavra tem tido pouco valor. Nós estamos vivendo dias, e quando Josias subiu ao trono, o que foi que ele fez? Mandou fazer uma vistoria no templo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus estava perdida dentro do templo. A palavra de Deus hoje está perdida em alguns templos, em algumas igrejas. Eu não sou contra cantar, louvar. Não, irmãos, eu gosto. Por recomendação médica, eu faço todo dia, quando eu não estou viajando, uma caminhada de 4 quilômetros. E nesses 4 quilômetros, eu vou cantando e volto cantando. Agora tem uma coisa, meus amados irmãos: nada no culto, nem cantoria, nem aquelas jograis, nada no culto substitui esta palavra. A igreja não é alimentada, a igreja não vive de visão, de revelação. Não, senhor, de profecia. Não, senhores, a igreja não vive de movimento, de soprar para os crentes bobos caírem. Não, a igreja, ela não come comida requentada em micro-ondas. A igreja, ela vive da palavra. Ela vive da palavra. A primeira vitória de Jesus no seu ministério foi usando a palavra. O diabo chegou. E sabe, meus irmãos, o diabo é muito inteligente. Não podemos subestimá-lo, nem superestimá-lo. Não, mas não podemos brincar com ele, não. O diabo, ele conhece o ponto fraco
de cada crente. Ele sabe que tem crente que não pode ver uma moeda, não pode ver uma nota de dólar, não pode ver uma saia. Ele sabe. Jesus, 40 dias orando e jejuando, aí ele disse: eu vou entrar no ponto fraco. Qual foi a estratégia de Satanás? Chegou para Jesus e quis colocar dúvida no coração de Jesus. O diabo não disse: olha, tu que és o Filho de Deus. Se, olha aí, esse se é tremendo, pastor Hélio. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus poderia transformar, não era aquelas pedras que estavam em volta dele, não. Ele podia transformar a montanha num pão recheado com frutas cristalizadas. Mas Jesus não veio para fazer a vontade de Satanás, ele veio para fazer a vontade do Pai. E aí o que foi que fez Jesus? Usou a palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo enfiou uma marcha ré, cantou os pneus, levantou poeira e disse: eu sei que essa palavra tem poder. Agora escute isso aqui, não esqueça isso. Até a verdade na boca de Satanás não tem valor. O diabo disse para Jesus, pegou Jesus, levou lá para o pináculo do templo e disse: salta daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e os teus pés não tropecem em alguma pedra. Aí Jesus olhou para ele e disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo disse: agora eu vou usar um plano, eu vou usar uma coisa que todo homem gosta. Você não vai dizer que não gosta, não vai dizer que não gosta. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos e glória deste mundo, e ele, sendo o pai da mentira, falou a verdade. Ele diz: tudo isto te darei, porque a mim foi entregue. Ele não disse: a mim foi dado. Há uma diferença entre entregar e dar. Eu posso pegar minha Bíblia, entregar ao irmão e dizer: olha, amanhã eu vou pegar de volta. Agora, se eu der, está dado. Deus não deu nada para Satanás. Eu não gosto de ouvir o crente dizer, e eu ouço às vezes, você já ouviu: eu sou pobre. Pobre nada, pobre é o diabo sem esperança. O diabo é tão pobre, irmão, que se eu perguntasse aqui nesta noite, quem mora em casa própria, quem mora em casa alugada e tem a chave do imóvel, se eu dissesse levante, você iria levantar. Satanás é tão pobre que nem a chave do inferno ele tem. Tudo está nas mãos de Jesus. Jesus disse para João: João, eu fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Mas ele disse: olha, tudo isso te darei, que a mim foi entregue. Quem é que não gosta de riqueza, irmão? Ninguém é pobre porque gosta. Ninguém é pobre porque acha bom. Todo mundo gosta de dinheiro, até as crianças. Eu tenho netos, 5 netos, e às vezes o mais novinho dele, ou a mais novinha de 4 anos, vem cá, Bela, vem cá. E ela fica olhando para mim, sem querer. Ela é americana. Aí eu estou lá nos Estados Unidos: Bela, vem cá, deixa a vovô te dar um abraço. E ela fica olhando, aí eu puxo uma notinha, $1. Bela, olha, vem cá. Aí Bela chega, vem sorrindo. Todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo gosta de glória, de fama. E o diabo disse: olha, tudo isso te darei. Mostrou a glória e o reino do mundo. Ele pensou que Jesus ia cair nessa cilada. Aí Jesus disse: está escrito. E calabachure. Só ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a Ele prestarás culto. O diabo disse: o segundo Adão eu não posso, com o primeiro eu pude, mas com o segundo eu não posso, porque ele usou a palavra. Essa palavra, meus amados irmãos, ela tem poder. Essa palavra transformou um padre num crente. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela liberta. Essa palavra, ela salva. Essa palavra, ela renova. Essa palavra, ela aviva. Essa palavra santifica. Essa palavra purifica. Essa palavra aviva. Essa palavra alimenta. Essa palavra é santa. Essa palavra é pura. Essa palavra é poderosa. Essa palavra é infalível. Essa palavra é eterna. Essa palavra é Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cadê a palavra? Onde está a palavra? Você trouxe a palavra. Levanta a palavra. Vamos fazer o inferno tremer. Vamos fazer Satanás chorar. Vamos deixar ele nervoso. Vamos fazer Satanás ter um colapso, ter um infarto nessa noite. Levanta a tua Bíblia para o céu. Esta palavra é verdadeira. Esta palavra, ela exorta. Essa palavra, ela edifica. Essa palavra, ela consola. Essa palavra, ela vai no lugar. Escute, se você não der um glória a Deus agora, com todo respeito, você não está na carne não, você está no osso. Por quê, pastor Gilvan? Porque esta palavra, ela vai num lugar, pastor Wellington, aonde não tem um cientista, não tem um maior médico do mundo que saiba deste lugar. Pode perguntar ao maior cientista da NASA, aonde fica a divisão da alma e do espírito. Manda ele pesquisar. Ele vai passar o resto da vida pesquisando e não vai saber. Mas o escritor dos Hebreus diz: a palavra de Deus, mais afiada do que a espada de 2 gumes, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Aonde é que fica a divisão da alma e do espírito, doutor? Eu não sei, mas é lá que a palavra penetra, é lá que ela trabalha, é lá que ela age, é lá ela separa juntas e medula. Por isso, diga comigo, por isso eu amo esta palavra. Eu amo esta palavra. Esta palavra é tremenda, irmãos. Eu fico, vou dizer a palavra certa, irado, quando eu vejo um pregador trocar os banquetes dessa palavra e dar aperitivo para a igreja. Eu fico irado. Não troco os banquetes dessa palavra. Essa palavra, ela é tremenda. Quer ver um exemplo figurado? Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, e Faraó disse: qual é o sinal que tu me mostras que Deus te mandou? Josué, ou melhor, Arão, joga a tua vara aí no chão. Aí Arão jogou a vara, e a vara se transformou numa serpente. Faraó deu risada: isso aqui é brincadeira. Vem aí os mágicos, venham cá. Olha ele, para provar que Deus mandou ele aqui, mandou esse outro jogar a vara no chão, e a vara se transformou numa serpente. Vocês podem fazer isso? Ah, Faraó, nós vamos fazer mais bonito. Aí jogaram as varas. Diz a Bíblia que a vara de Arão engoliu as varas dos machos. A palavra de Deus engole tudo. A palavra de Deus é maior do que o Evangelho segundo Allan Kardec. A palavra de Deus é maior do que o livro dos Mormons. A palavra de Deus, ela é grande, ela é tremenda, irmão.
Por isso é que Paulo disse a Timóteo: Timóteo, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Deus não nos chamou para contar história. Deus não nos chamou para sermos animadores de auditórios, assopradores de microfone. Deus não nos chamou para sermos abanadores de igrejas. Deus nos chamou para pegarmos esta palavra, porque esta palavra, ela arrebenta, ela destrói as fortalezas de Satanás. Conheço a história de um homem crente. Ele não era pregador de púlpito, ele não era pregador de meio de rua, mas era um grande distribuidor de literatura evangélica. Pastor Hélio Júnior. Ele saía de casa todo dia com os bolsos cheios de folhetos. E tinha um cidadão que morava na rua que ele morava, que ele tinha sede de entregar uma literatura àquele homem. E o homem era liso, feito mussu, sempre fugindo. Mas um dia bateram de frente. Aí disse: agora. Aí pegou um folheto e disse para aquele homem: está aqui, que Deus mandou para eu entregar. Tem uma mensagem de Deus aí para o senhor. E aquele homem pegou o folheto. Quando o irmão dobrou na esquina, ele pegou, rasgou o folheto, rasgou, bem rasgado. Se eu quero lá saber de folheto, de palavra de Deus. Aí jogou para cima. Aí o vento que Deus criou soprou naqueles pedaços de folheto. E um pedaço daquele folheto caiu no bolso da camisa dele. Que Deus faz assim, irmão. Deus faz assim. Ele faz o que Ele quer. Ele sopra o vento onde Ele quer soprar. E aquele homem, acho que ele tinha o costume que eu tenho. Desde que inventaram moeda, quando eu recebo troco de moeda que eu coloco no bolso da camisa, primeira coisa que eu chego em casa é tirar a moeda para não cair no chão e eu não perder. Quando aquele homem chegou em casa, enfiou a mão no bolso para tirar as moedas, aí veio colado no dedo dele aquele pedaço de folheto. E naquele pedacinho de folheto estava escrito assim: Jesus disse. Aquele homem olhou e disse: Jesus disse? E cadê ele ter mais sossego? Ele andava na casa para lá e para cá. Jesus disse. Ele foi trabalhar no emprego. Jesus disse. Ele voltou para casa. Jesus disse. Ele foi assistir televisão. Jesus disse. Ele foi dormir, cadê dormir? Virava para lá, virava para cá. Jesus disse. Antes do dia amanhecer, ele levantou-se da cama, foi na casa daquele irmão, bateu na porta. Quando o irmão abriu, disse: o que o senhor quer na minha porta? Nem um sol raiou ainda. Ele com um pedacinho de folheto na mão disse: eu quero saber o que Jesus disse. Eu quero saber o que Jesus disse. Aí o irmão disse: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e achará pastagem. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem começou a chorar e disse: Jesus disse tudo isso, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero, é o poder da palavra, é o poder da palavra, é o poder da palavra. Não tem coração duro, que essa palavra não arrebente. Não tem vida errada, que essa palavra não conserte. Essa é a arma que Deus te deu, meu irmão. Meu irmão, meu irmão, não perca tempo. Eu fico doente quando eu vou pregar numa igreja, e aí vem aquela cantarola. Já tive numa igreja que só um conjunto cantou 7 hinos. 7. Vou repetir, eu não sou contra louvor, mas irmão, tem a medida. E sabe o que está acontecendo? Você vai me desculpar, fico com raiva de mim não. Você que é obreiro,
Isso é uma palavra para obreiro. O diabo está enganando muitos obreiros. Toma um tempo, aí olha para o relógio, como já fizeram comigo, 10 para as 10 da noite. Agora vamos ouvir o recado de Deus. Eu olhei para ele e disse: pastor, Deus não manda recado, Deus manda mensagem. Deus não tem recadeiros, Deus tem mensageiros. Não deixe passar tanto tempo. Eu fico alegre quando eu vou numa igreja e antes das 8h30 o pastor me dá a oportunidade, porque isso é uma coisa que eu gosto de pregar. Se alguém me conhece, sabe, eu gosto de pregar. Falar da vida dos outros não, mas pregar esta palavra, oh, aleluia, é como se eu estivesse chupando um favo de mel. É gostoso demais, é gostoso demais. Porque, meus amados irmãos, esta palavra, ela é tremenda. Essa palavra não falha. Esta palavra, ela se cumpre. Ela se cumpre. O que está escrito aqui não é conto da carochinha, não. O que está aqui é verdade verdadeira. Esta palavra não volta para Deus vazia, antes ela prosperará naquilo para a qual ela foi enviada. A palavra de Deus. Paulo estava preso em Roma, e lá do cárcere ele estava, pastor Valdemir. Ele olhou para a indumentária do soldado que guardava o cárcere onde ele estava preso. Ele, sendo um homem espiritual, ele transpôs a indumentária, a armadura daquele soldado para o campo espiritual. Ele olhou para o soldado e disse assim para os crentes: calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Colocai o capacete da salvação. Olhou para o soldado e disse: cingi os vossos lombos com a couraça da justiça. Olhou para o escudo do soldado e disse: embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aí quando ele olhou para a espada, disse, empunhando: levanta assim a tua Bíblia, e empunhando, e empunhando, e empunhando, diga comigo, e empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se existe uma coisa, meus amados irmãos, que o diabo pode acabar com a igreja, pode, é a falta da palavra. Está escrito, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu fico doente quando eu vejo um pregador, abanador de igreja. E está um costume agora terrível. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E tem uns que são mais assim afoitos. E diga: você é a pessoa mais bonita que tem aqui. Quando eu não estou pregando, eu estou no púlpito, e um pregador fala isso, e minha esposa está no auditório, eu estico o pescoço assim, ó, para ver se ela está perto de algum irmão. E eu faço uma cara feia, digo: se disser que ele é o mais bonito, vai ter problema. Vai ter problema. Não tem mensagem, irmão. Pregador sem mensagem. Abraça a sua irmã, abraça essa irmã que está perto de você. E tem uns que gostam, irmão. Abraça e não quer largar mais não. Agarra. Aí a irmã diz assim: tá bom, meu irmão, não, mas ele vai mandar de novo, então eu já vou ficar aproveitando. Faça isso, faça aquilo. Irmão, crente não é movido a controle remoto. A igreja é movida pela palavra de Deus. A palavra é o combustível que move a igreja. Oh, rabacharabás. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé há de ser fiel. Cante. Porque Deus nos concedeu o Emanuel,
rocha viva, donde emana leite e mel. A palavra de Deus é o que a toma pela fé há de ser. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, donde emana leite, é um farol. Eita, lá baixo. Eu todo dia agradeço a Deus, meus companheiros, porque Deus me deu a sua palavra. Essa palavra é a bússola que nos leva ao porto seguro. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é alimento para a nossa alma, é saúde para os nossos olhos. Dê um brado de glória a Deus e diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Ei, calabachures. Oh, arma poderosa, oh, arma poderosa. Os mísseis da Coreia do Norte, do Sul, dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, da França, da Inglaterra, diante da palavra de Deus, sabe o que é? É aqueles traquezinhos de salão. Lá no Nordeste tem, na época de São João, tem como é que se diz, uma pessoa, um negócio que as pessoas, um fogo de artifício. Eu, quando era criança, não sei se o pastor Zé Wellington se lembra, se brincou, é um tal de espanta-coió. A gente passava assim na parede, só fazia riscar a parede. As armas, irmãos, os arsenais das nações do mundo diante da palavra é um espanta-coió. Nada pode ser comparado com esta palavra. Esta palavra é tremenda. Por isso é que Pedro disse assim: ó, todo homem é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Murcha a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é esta palavra que eu vos tenho pregado. Aleluia, aleluia. Há pessoas que dizem, às vezes até em tom de me rebaixar: pastor João é um pregador simples, a mensagem dele é simples. Simples. Meu irmão, sabe por que é simples? Porque eu aprendi com o professor mais simples que existe. Eu aprendi com Jesus. Jesus disse: essa palavra que eu vos tenho pregado, ela é espírito e vida. Oh, coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu amo essa palavra. Aí outro diz assim: é um pregador que só prega a Bíblia. Irmão, eu vou pregar o quê? Eu preguei na igreja de um pastor. Ele estudou comigo no seminário. Ele só vivia com os pedacinhos de papel, com palavras em hebraico e grego. O homem queria ser culto e tornou-se culto. Eu terminei primeiro do que no seminário lá em Belo Horizonte. Aí ele já pastor numa cidade da Bahia, chamada Vitória da Conquista, uma igreja batista. Aí eu fui pregar na Bahia. Ele estava lá no congresso. Aí disse: João, vai lá em Conquista, vamos fazer 3 dias de trabalho. Vamos. Estava com a agenda disponível e fui. Aí preguei a primeira noite. No outro dia ele pegou a Kombi da igreja e me levou para um lugar, um ermo, que eu já estava com medo. Só nós dois dentro da Kombi. Eu digo: negócio aqui parece que não está muito bom não. Aí ele olhou para mim assim, parou a Kombi, disse: Gilvan, eu tenho acompanhado o teu ministério, e uma coisa que eu tenho observado é que você só prega a Bíblia. Aí eu olhei para ele e disse: Paulo, você já viu o ministro da Economia falar de agricultura? Você já viu o ministro da Agricultura falar de economia? Não. Cada ministro fala da sua pasta. E eu, como ministro do Evangelho, eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. Outro dia eu mandei até
uma mensagem para o pastor Joel lá na Flórida, porque ele disse que fica cansado só de acompanhar a minha agenda. Ele é muito brincalhão. Ele disse: eu fico cansado, João, só de acompanhar a tua agenda. Eu mandei dizer: olha, Joel, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Você ama a mensagem da cruz? Deixa eu contar aqui um testemunho rapidinho, vou terminar já. Uma pessoa mandou para mim, através do WhatsApp, uma mensagem falando sobre câncer de próstata. E eu fiquei até meio aborrecido. Mandar uma mensagem dessa. Passados uns dias, outra pessoa, não foi a mesma pessoa, manda outra mensagem sobre câncer de próstata. Aí eu disse: será que Deus está falando comigo? Eu já estou com 75 anos de idade. Fiz uma única vez, quando eu ainda tinha meus 40 anos, né? Aquele exame do toque retal. Será que Deus está falando comigo? Aí eu procurei um urologista. E ele me examinou, fez o toque retal, mandou fazer o PSA. Aí deu alto. Aí ele disse: vamos passar aqui um antibiótico para o senhor. Depois que tomar, o senhor volta aqui. Aí o que aconteceu? PSA deu alto de novo. Aí ele disse: vamos fazer uma biópsia. Aí eu disse comigo mesmo: ele vai perder o tempo que eu não vou fazer. Aí mudei de médico. O outro mandou fazer PSA, aumentou. Fiz vários exames. Fiz 2 ultrassonografias. Fiz o abdômen total. Aí o terceiro médico disse: olha, pastor Giovanni, eu vou acompanhar os meus 2 colegas que disseram que o senhor precisa de uma biópsia. Eu disse: tá bom, vou fazer a biópsia. E comecei a orar a Deus. E sabe o que eu disse a Deus? Deus, você tem que ser sincero com Deus, irmão. Eu aprendi uma coisa do meu ministério: que Deus não gosta de bajulador. Deusinho, paizinho. Deus gosta de um sincero como Moisés. Moisés disse: tu perdoa o pecado deste povo, eu risco o meu nome do teu livro. Deus disse: eu risco. Risco nada, eu vou perdoar esse povo, Moisés. E eu disse para Deus, nas minhas madrugadas: Senhor, aqui está a minha agenda. Esses convites que eu tenho, agora eu vou dizer isso, não quero que você faça isso que eu fiz, não. Não foi à toa, não. Foi tu que permitiste. Eu tenho um compromisso contigo. Eu tenho um compromisso com a tua igreja. Eu tenho um compromisso com os pastores que eu assumi que iria pregar. E pastor Zé Wellington, muitos já tinham mandado passagem. Teve um que mandou até a metade de uma oferta para mim. Fica com essa metade aí, quando você vem aqui eu te dou mais outra metade. E eu disse: Deus, aleluia, eu vou morrer em cima do púlpito. Vou morrer, mas eu vou pregar eu vou morrer pregando. Vou morrer pregando, eu não vou deixar um compromisso. E agora é contigo, Deus. Tu queres que eu pregue a tua palavra, continue, ou tu vai deixar que Satanás me alije da peleja? Foi feita a biópsia. Marcaram o dia para ir buscar. Numa quarta-feira. Aí eu disse para minha esposa: não vou. Só vou quando eu voltar de Campo Largo, no Paraná. Eu tenho um compromisso lá. Quando eu voltar eu pego. Fui. Quando eu voltei, fui lá no laboratório pregar o resultado. Peguei o resultado, estava com um amigo meu lá de João Pessoa.
Eu disse, eu não vou abrir aqui não, vou para casa. E eu vou me reunir com minha esposa. E nós vamos orar por esse resultado aqui. E se Deus me quer pregando a sua palavra, vai dar negativo. Oramos quando eu abri 6 folhas. 6 folhas. 6 folhas, meus amados irmãos. Eu fui passando uma por uma, sem evidência de câncer, sem evidência de homeoplasia, sem evidência de tumor. E aqui estou eu, 0 quilômetro, 0 quilômetro. Agora sabe por quê? Porque Deus sabe que eu tenho um compromisso com a sua palavra. Pregar a sua palavra, pregar a sua palavra. Esta é uma arma tremenda. E eu termino dizendo, não vou comentar, apenas dizer que a terceira arma que Deus deu à sua igreja, deu a nós, é a unção do Espírito. É a unção do Espírito. É a unção do Espírito. Crente não é movido a gasolina, crente não é movido a etanol, crente não é movido a querosene, crente não é movido a nenhum outro componente para fazer o carro se mover. Crente é movido por azeite, azeite. Ó, meu irmão, escuta aqui, você que é obreiro, pode faltar na tua vida uma mansão no bairro do Guarujá. Pode faltar na tua vida um carro 0 quilômetro importado da tua garagem. Agora só não pode faltar a unção. Só não pode faltar a unção. Só não pode faltar a unção. O sábio Salomão disse: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o olho sobre a tua cabeça. Aleluia! E eu termino dizendo que crente vitorioso, ele tem que ser, sabe como? Como pastel de rodoviária. Ter muito óleo e pouca carne.